Olá, meus caros, comentário aqui no Conteúdo Edificante por Bruno G. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre tatuagem, precisamente tatuagem de Deus ou de Jesus Cristo, ou escrito Deus é fiel, coisa dessa natureza. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Quero dizer aqui de antemão que eu respeito quem tenha, e principalmente quem tem e não conhece o Evangelho ainda, porque segundo a palavra de Deus, e eu creio nisso, não é ato de um cristão fazer tatuagem. Inclusive já está lá desde o Velho Testamento em Levítico, não farás marca sobre o vosso corpo. E você pensa que a tatuagem é só de agora que existe? Já era desde aquele tempo, porque os egípcios eles tinham tatuagem. E aquela recomendação para o povo judeu, povo escolhido por Deus, nação eleita, era para não ter marca sobre o corpo, para fazer diferença ao povo egípcio, que era um povo pagão que servia outros deuses. E lá não foi nem permitido tatuar Deus é o Senhor ou é o Senhor dos Exércitos, nada dessa natureza. Então, não venha com coisas dizendo, não tem pecado, não tem... Não, tem sim, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. E a norma divina é que não é para ter marca. Então, aquele que fez vai para o inferno? Não acredito. Se a pessoa se arrepender, Deus salvará. Mas fato é que não é certo fazer. E aquele que fez, principalmente no tempo da sua ignorância, é claro que Deus vai perdoar. Inclusive, já que eu entrei nessa fala, eu, uma certa feita, fui tirar a carteira de motorista, isso já faz mais de 10 anos, e o instrutor era cristão da Batista, e tinha no mínimo 3 tatuagens no seu corpo. E ele falava da tatuagem e tal, mostrou para mim, e lá estava Deus é louvado. Tinha alguma frase que remetia a Jesus ou a Deus, até acho que em outro idioma. E ele começou a pregar para mim, dizer que eu tinha que ir para a igreja, porque naquela época eu já estava mesmo fora de igreja. E eu disse, meu caro, você já não leu lá em Levítico que o certo não é ter tatuagem? Aí ele ficou um pouco queimado. Ele disse assim, mas Jesus abençoou aqui, o pastor ungiu a minha tatuagem. Eu fiquei pensando nessa expressão, pastor ungiu a minha tatuagem. Abençoou, orou sobre a minha tatuagem. Porque ele teve uma tatuagem que ele fez que foi antes de ser cristão, e outras ele fez depois de ser cristão. Isso aqui não é preconceito, não é nada nesse sentido. Estou dizendo que eu respeito quem faz. Estou dizendo se é certo um cristão que tem o conhecimento do evangelho fazer. Aquele que não tem conhecimento da palavra de Deus e fez ou está fazendo é uma coisa. Tem até aqueles que vivem, né, tatuagem. Inclusive, os próprios que vivem de tatuagem, eles falam, eles dão recomendação para as pessoas que vão fazer tatuagem. Olha, tome cuidado. Isso é pro resto da vida. Às vezes você pode fazer uma tatuagem que não lhe agrade, vai ser difícil para você removê-la ou tatuar uma outra por cima, até porque tem um custo. Então tem uma série de barreiras, tem que ser pensada tudo isso. E aí, como no tempo presente estamos numa moda, né? Você mais vê a tatuagem aí no meio dos jovens. E o interessante, já que eu estou falando também desse caso, é que eu estava vendo um vídeo do filho do Galvão Bueno, até uma época eu era inscrito no canal dele, que ele faz aqueles vlogs. O filho dele mais novo, lá, 16 anos, esse é Lucas, ele tentou enganar a avó dele materna, que é de Curitiba, dizendo que ia fazer uma tatuagem. A avó ficou pé, porque a avó educou a mãe dele, que já está quase 50 anos, 40 e poucos anos, a não ter tatuagem. E porque que o neto ia ter, ela até quase chorou. Então você vê que não é coisa de cristão protestante. Tem gente que é católica que também não concorda com isso, e gente que não é nem católico nem protestante também não concorda. É questão de moral de costume. Quer dizer, até porque tem sim a pecha de as pessoas serem muito tatuadas, está associada ao crime. Não estou dizendo que são criminosas, mas tem sim. Inclusive, quando você vai lá na polícia, uma vez eu tive que passar por um negócio na polícia, fazer exatamente o cadastro lá. Teve um caso que eu estava envolvido, não tem nada de crime, mas tinha que prestar lá, então, as minhas informações. Eles perguntaram se eu tinha tatuagem. Eles perguntaram se eu tinha marcas no meu corpo. Então, inclusive, se a gente for parar para analisar, é uma identificação, uma característica para a polícia pegar o criminoso, porque tem uma tatuagem, tem a tatuagem, dá para reconhecê-lo. Então, é algo que até serve para contra o próprio sujeito. Dito tudo isso, vamos ao que eu queria falar de fato. Eu estava acompanhando uma notícia e tinha um criminoso
que fora morto, que era ligado ao tráfico, que, segundo informações, ele seria de berço evangélico. E estava tatuado no seu braço Jesus Cristo. O outro, Deus é fiel, Deus é o Senhor, enfim, frases ou ditos evangélicos. E depois também mostrava, numa outra cena, ele escrevendo uma parede numa das comunidades: aqui é local de Jesus, e destruindo alguns objetos de matriz africana. Não quero entrar nesse detalhe do mérito do objeto de matriz africana, pode ficar para um outro vídeo, mas sim sobre a tatuagem. Façamos a seguinte reflexão: adianta o sujeito escrever Jesus Cristo aqui e estar no mundo do crime? Adianta eu dizer que eu sou do Senhor, colocar uma faixa aqui, uma camiseta de Jesus e tal, como se faz muito aí na Marcha para Jesus, e as minhas práticas serem contradizentes àquilo que eu vivo, configurando farisaísmo? Adianta? É essa a reflexão que eu quero fazer. Muitos não têm parado para analisar, porque está na moda usar tatuagem com versículos bíblicos, com nomes de Deus. Tá agora também na moda usar uma camiseta escrito fé. Eu não estou discutindo isso, eu não estou dizendo que é para você não utilizar. Eu estou falando sobre, não adianta você usar, não adianta você tatuar aqui no seu braço Jesus é o Senhor, Jesus é isso, Jesus é aquilo, se você faz coisas erradas contra o próprio Jesus. Porque quando você fere a lei, quando você descumpre a lei, você está descumprindo os mandamentos de Deus. Quando você faz mal ao trem, você está fazendo mal ao próprio Deus. Porque Jesus disse: qualquer um que fizer a um desses pequeninos está fazendo a mim próprio. Sejam coisas boas, sejam coisas más. Está claro que a Bíblia nos manda amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. O que adianta dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo meu próximo? Porque eu estou no mundo do crime, ganhando dinheiro com ilicitude. Se possível for para pagar alguém, eu vou lá e apago. E muitos desses que estão nesse mundo do crime, tatuam Jesus, andam com aqueles cordões de crucifixo de ouro de Jesus, porque eles querem proteção, mas eles não vão ter proteção. Eu já estou dizendo que eles não têm proteção. E quem está nesse mundo, pense sobre isso, que não se tem proteção, porque a proteção é ser temente a Deus, é adorar o Espírito em verdade, amar sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. E amar a Deus e ao próximo é sair de tudo quanto é tipo de ilicitude, abandonar o erro. O que Jesus disse? Renuncia a ti mesmo, carrega a sua cruz e cada dia segue-me. E o renunciar a si mesmo é renunciar a todos os desejos, obras carnais nossas. Porque é uma obra carnal o furto, é uma obra carnal a vanglória, a soberba, a luta, a porfia, a guerra, o conflito e por aí em diante. Então, meus caros, pensamos acerca. Até uma próxima. Deixe seu like, entre no inscrito no canal, se inscreva. Até mais.